The Last of Us virou seriado e provou mais uma vez que os games podem sim render boa coisa no cinema ou na televisão. A gente aproveita o sucesso do seriado da HBO e vai fazer aqui a nossa lista dos 5 games que poderiam render uma boa história nas telinhas ou nas telonas. Vale lembrar que o episódio do podcast C-Pop já está disponível tanto no site do Correio do Povo quanto nas plataformas de streaming e a gente fala justamente sobre The Last of Us. Então, quando acabar esse vídeo aqui, pode ir lá e assistir a gente falando um pouco mais sobre essa série. Só para deixar claro o critério que a gente usou aqui, a gente deixou de fora todos os jogos que já viraram filmes ou séries. Então não vai ter Silent Hill, não vai ter Mortal Kombat, não vai ter Resident Evil ou qualquer coisa do tipo. E também algumas produções que já estão certas que vão virar, como é, por exemplo, o caso do God of War aí que tá em produção pela Amazon, também ficaram de fora. A gente vai botar só games que não tem notícia nenhuma de que eles podem virar série ou filmes. Agora sim, vamos lá para a nossa lista. Jogos situados na Segunda Guerra tem aos montes, enquanto os jogos da Primeira Guerra são um pouco mais raros. Só que o nosso quinto lugar, Valiant Hearts, tem uma carta na manga bem mais importante. Tem um cachorro. Para além da tensão da gente saber se o Cusquinho vai chegar no final do jogo, ou do filme, né, se pintar por aí, Valiant Hearts tem uma outra característica muito bacana que é a história, uma das melhores e mais elogiadas aí dos últimos tempos. Ele não tem um só protagonista, na verdade são 4 protagonistas ao longo do jogo. Ao longo do game, a gente joga com um soldado alemão, com um soldado francês, com a filha de um desses soldados e também com um voluntário americano que acabou de perder a mulher justamente em um bombardeio. Tem drama, tem ação, tem cenários grandiosos, tem um cachorro querido. Não tem como isso aí não virar um bom filme, não é verdade? Lançado em 2015, Life is Strange é mais um daqueles jogos de escolhas, num gênero que não estava mais tão em alta nessa época já. Só que aqui o game traz uma proposta um pouco diferente. Além da protagonista brincar com viagem no tempo, a história em si mistura drama adolescente com algumas estranhezas que, olha, se elas saíssem da cabeça, digamos, peculiar do David Lynch lá e de Twin Peaks, não ficaria tão estranho assim. A história é centrada na Max, a personagem que vive em Arcadia Bay e, como a gente disse, tem a capacidade de voltar no tempo quando quiser. Só que, claro, tem o bônus e tem o ônus. Cada viagem delas gera um efeito borboleta. Para completar, ela prevê que a cidade dela vai ser destruída por uma grande tempestade. Como o jogo é um pouco mais complexo do que pode parecer, em paralelo a tudo isso, a amizade dela com a Chloe, outra personagem, vai aumentando cada vez mais e é justamente aí que os podres da cidade vão aparecendo. Ou seja, tem tudo para virar um bom filme indie, daqueles de fazer sucesso, não ter grandes bilheterias, mas virar queridinho de muita gente. É claro que não teria como fazer essa lista sem incluir jogos de horror, né? A gente já disse que alguns deles não foram incluídos na nossa relação porque eles já viraram filmes ou séries. Tá aí Resident Evil e Silent Hill que não me deixam mentir. O nosso terceiro lugar, portanto, é Outlast, jogo lançado em 2013, no qual a gente comanda um repórter que recebeu pistas para investigar um manicômio abandonado. Quem diabos vai atrás de pistas num manicômio abandonado? Pois bem, como era de se esperar, uma vez lá dentro, tudo começa a dar errado e ele vê que se meteu numa roubada. Talvez, na verdade, a última roubada da vida dele. O jogo, então, tem momentos que ele fica escuro, mas assim, escuro. Tu tem uma lanterna, tu não pode mais mexer na lanterna porque acabou a bateria. Cara, é tão escuro que se forem fazer o filme, já fica aqui a dica de ligarem numa dessas pro pessoal do Game of Thrones, né? Já que é pra fazer de uma forma que a gente não consiga ver nada, pelo menos faz bem feito. O nosso segundo lugar daria um bom filme, um grande filme e um filme muito caro. Porque a gente sabe que filmar debaixo d'água dá muito trabalho. O James Cameron que o diga. A gente tá falando, é claro, de BioShock, a trilogia BioShock, mas aqui a gente tá falando mais do primeiro jogo lá de 2007, que chamou a atenção não só pelo ótimo gameplay, mas por uma história que estava muito acima da média das demais na época. Nos anos 60, o avião do personagem principal, Jack, cai no meio do mar, ele se salva, mas ele descobre uma cidade construída debaixo d'água. Logo ele vai descobrir que essa cidade foi erguida por um magnata que tem, digamos, princípios éticos contestáveis. É bem verdade que o jogo precisaria de algumas adaptações de linguagem para funcionar bem no cinema ou mesmo na televisão. Mas só de pensar como ficariam os Big Daddies fora ali do game, acho que
vale o esforço. Eu sei, vai faltar um monte de jogo, cada um tem seus games preferidos, cada um acha que o seu jogo preferido poderia render um bom filme. Então, antes de revelar o nosso primeiro lugar, vamos aí a algumas menções honrosas. Se tem um protagonista que merece ganhar um filme para chamar só de seu, esse cidadão se chama John Marston, o astro de Red Dead Redemption, o jogo de 2010. Quem já jogou esse game sabe o quanto ele tá prontinho para virar filme. Preferência numa tela gigante, esse sim é um filme que tinha que ser feito pra gente poder saborear ele no IMAX. Ele consegue misturar ali faroeste com drama, com perfeição. Os cenários são lindos de morrer. Sério, esse jogo tem muito que virar um filme. Ele tá prontinho pra virar um bom filme. Na trama, o John Marston é o nosso herói. Na verdade, um anti-herói, né? Ele é um caçador de recompensas ali que já teve seu passado de bandido. E agora ele tem a mulher e o filho feitos de refém para que ele justamente faça trabalhos para o governo, né? O governo aí fazendo governices. O que coloca ele justamente no caminho dos ex-companheiros de gangue. É um jogaço, é um jogo daqueles com momentos memoráveis. Quem jogou certamente lembra de algumas missões, tanto as missões paralelas quanto as missões principais. É um daqueles exemplos que, olha, é um jogaço que tem tudo para virar um filmaço. Esse então foi o nosso top 5 de games que renderiam bons filmes. Gostou, não gostou? Achou a nossa lista meia boca? Acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Comenta aí, bota sua dica nos comentários. E não se esquece também de justamente ir ali nos comentários e clicar no link para ouvir o podcast do C-Pop, onde a gente fala de The Last of Us, certo? A gente volta na semana que vem. Até lá, um abraço e tchau.